espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quinta aula. Na aula de hoje, então, a gente vai estudar um pouquinho a respeito do licenciamento ambiental. Então, pessoal, o licenciamento ambiental, ele também é um instrumento lá da Política Nacional do Meio Ambiente, cujo objetivo, então, é agir preventivamente sobre a proteção do meio ambiente. Então, e também, né, compatibilizar a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico-social, porque ambos são essenciais, né, para a sociedade e são direitos constitucionais, né, que estão presentes na Constituição. Então, a meta é cuidar, né, para que o exercício de um direito não comprometa o outro direito, né, que também é importante. A previsão, então, do licenciamento ambiental, do licenciamento na legislação, surgiu lá com a Política Nacional do Meio Ambiente, que em seu artigo 10º estabelece o seguinte, que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades, né, utilizadoras de recursos ambientais que são consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, bem como atividades capazes, né, sobre qualquer forma de causar degradação ambiental, elas dependerão de um licenciamento prévio. E esse licenciamento, pessoal, ele é feito então por órgão estadual, né, um órgão competente, que seja integrante lá do SISNAMA, no Sistema Nacional do Meio Ambiente, e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, né, em caráter supletivo e sem prejuízos, né, de outras licenças. A resolução número 237 de 97 do CONAMA traz então o seguinte conselho, né, o seguinte conceito sobre licenciamento ambiental. Então, licenciamento é o procedimento administrativo pelo qual, então, o órgão ambiental competente, ele licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação, né, de empreendimentos e atividades que vão utilizar os recursos ambientais que são consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação. Então, considerando, né, as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas que são aplicáveis ao caso. Então, né, por procedimento, entende-se, pessoal, que esse desencadeamento de atos que visam a um fim, que nada mais que a concessão da licença ambiental, né, para que a empresa ela consiga, né, fazer que ela consiga operar. Então, a licença ambiental, pessoal, ela também é definida, então, pela resolução do CONAMA, e é um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente ele vai estabelecer quais são as condições, as restrições e medidas de controle ambiental que deverão então ser obedecidas pelo empreendedor, seja pessoa física ou jurídica, para poder localizar, instalar, né, ampliar quando necessário e operar esses empreendimentos ou essas atividades que vão utilizar os recursos ambientais que são consideradas, então, efetivas ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, né, possam causar degradação ambiental. Então, a licença nada mais é que uma autorização que é emitida, né, pelo órgão público competente. Essa licença, então, ela é concedida ao empreendedor, para que o empreendedor ele exerça, né, o seu direito, então, à livre iniciativa, né, desde que atendidas, né, as precauções requeridas, né, com o intuito de resguardar, né, o direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Pessoal, o licenciamento, então, ele é composto por 3 tipos de licença: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. E cada uma dessas licenças, ela se refere a uma etapa diferente do empreendimento e elas seguem uma sequência lógica de encadeamento. A Política Nacional do Meio Ambiente, ela determina a necessidade de licenciamento apenas para as atividades que vão utilizar os recursos naturais, que são consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou capazes, né, de causar degradação ambiental. Estou repetindo isso para vocês porque essa informação ela é muito importante, ela é essencial para o licenciamento ambiental. Então, pessoal, começando, né, para cada etapa, né, do processo de licenciamento, então, é necessária a licença adequada. Então, no planejamento é necessária a licença prévia, na construção é necessária a licença de instalação e na operação e no funcionamento da empresa é necessária a licença de operação. Começando, então, pela licença prévia, a licença prévia, ou LP, ela deve ser, então, solicitada na fase preliminar do planejamento, né, da atividade. É essa licença, então, que vai atestar a viabilidade, né, ambiental do empreendimento, que vai aprovar a localização do empreendimento e a sua concepção e também vai definir quais são as medidas mitigadoras, né, que são necessárias, né, para se compensar os impactos negativos do projeto. Então, a sua finalidade é definir as condições com as quais o projeto torna-se compatível, né, com o meio ambiente que ele vai afetar. Então, para as atividades, né, que são consideradas efetivas ou potencialmente causadoras, né, de significativa degradação ambiental, então é necessário um estudo prévio, né, de impacto ambiental, seguido de um relatório, né, de impacto ambiental. Esses instrumentos, eles também são essenciais, né, para a solicitação de financiamentos e obtenção de incentivos fiscais. E durante o processo, né, da obtenção da licença prévia, são analisados diversos fatores, né, que vão atestar, que vão definir se o empreendimento ele é viável ou não. Então, é nessa fase que são levantados os impactos ambientais e sociais prováveis do empreendimento. Nessa fase também são avaliadas a magnitude e a abrangência desses impactos ambientais. Também nessa fase são formuladas as medidas que, uma vez implementadas, vão ser capazes ou de eliminar ou de atenuar os impactos ambientais causados. Nessa fase também são ouvidos os órgãos ambientais, né, das esferas competentes. Nessa fase também são ouvidos os órgãos e entidades setoriais, né, em cuja área de atuação vão se situar, né, se situa o empreendimento. Também são discutidos, né, com a comunidade, quando há audiência pública, né, quais são os impactos ambientais causados e as suas medidas mitigadoras e compensatórias. Também, então, é tomada a decisão a respeito da viabilidade, né, ambiental do empreendimento. Então, levando em consideração a sua localização, seus prováveis impactos ambientais, né, em confronto, né, com as medidas mitigadoras dos impactos ambientais e sociais. Após a obtenção, né, da licença de operação, digamos que o empreendedor conseguiu a licença de operação, então a licença prévia, perdão, então ele vai solicitar a licença de instalação. Então, após a obtenção da LP, inicia-se então o detalhamento do projeto, né, de construção do empreendimento e inclui nesse então as medidas de controle ambiental determinadas. Então, antes do início das obras, o empreendedor ele deve solicitar essa licença de instalação junto ao órgão ambiental, que vai então verificar, né, se o projeto ele é compatível, né, com a área, né, com o meio ambiente afetado. E essa licença, então, ela dá, né, validade à estratégia, né, proposta, né, para o trato das questões ambientais durante a fase da construção do empreendimento. Então, ao conceder a licença de instalação, o órgão gestor, ele
de Meio Ambiente, ele terá então autorizado o empreendedor a iniciar a obra, ele vai ter concordado com todas as especificações constantes dos planos, programas e projetos ambientais, seus detalhamentos e respectivos cronogramas, né, de implementação, vai ter verificado, né, o atendimento, né, de todas as condicionantes, né, de tudo que foi solicitado lá na licença prévia. Ele só pode conseguir a licença de instalação após, né, ter conseguido a licença prévia. Ele terá estabelecido medidas de controle ambiental, né, com vistas a garantir que a fase da implantação do empreendimento vai obedecer, então, os padrões, né, de qualidade ambiental que são estabelecidos em leis ou regulamentos. Ele vai ter, então, fixado, né, as condicionantes, né, da licença de instalação, que são as medidas mitigadoras ou as medidas compensatórias. E o órgão ambiental, ele vai realizar, né, constantemente o monitoramento dessas condicionantes, né, determinadas na concessão da licença. O acompanhamento, então, ele é feito ao longo do processo de instalação e será determinado, né, conforme cada empreendimento. Então, depois de ter conseguido a licença de instalação, a empresa vai conseguir, né, vai atrás da licença de operação. E a licença de operação é aquela licença que vai autorizar o interessado, então, a iniciar as suas atividades. Então, tem por finalidade, né, aprovar a forma proposta de convívio do empreendimento com o meio ambiente, né, estabelecer também condicionantes para que essa operação ela continue, né? E a licença de operação, ela possui 3 características básicas. Lembrando que a concessão dessa licença de operação é por tempo finito, não é porque a empresa conseguiu a licença de operação que ela vai operar, que ela vai funcionar pelo resto da vida. Não, ela pode perder essa licença, tá? A licença, ela não tem, então, caráter definitivo e ela, então, sujeita sempre esse empreendedor a renovar essas licenças, né? Obedecer condições para que essa licença ela possa ser renovada. O prazo de validade, né, da licença de operação, ela deverá, então, considerar os planos de controle ambiental e será em regra, né, de no mínimo 4 anos e no máximo 10 anos. Então, a cada 6, 7, 8, 9, 10 anos, essa licença ela deverá ser renovada. Então, a licença de operação, voltando às 3 características básicas da licença de operação, essas características são, então, é concedida após a verificação pelo órgão ambiental do efetivo cumprimento, né, das condicionantes estabelecidas nas licenças anteriores, né, que é a licença prévia e a licença de instalação. Especifica, né, condicionantes determinadas para operação do empreendimento cujo cumprimento é obrigatório. Se a empresa não cumprir, ela pode estar sujeita a pena de suspensão ou até cancelamento da licença de operação. E contém as medidas, né, de controle ambiental, ou seja, os padrões ambientais, né, que então vão servir de limite, né, para o funcionamento do empreendimento ou da atividade. Então, pessoal, o licenciamento é um compromisso, né, assumido pelo empreendedor juntamente com o órgão ambiental de atuar, né, de maneira correta, né, conforme o projeto que foi aprovado. Então, portanto, se o empreendedor ele quiser fazer modificação, por exemplo, redesenhar o processo produtivo ou ampliar uma área, essas modificações elas deverão ser levadas novamente ao crivo, né, do órgão ambiental. Então, vai ter que ser analisada novamente. Além disso, né, o órgão ambiental ele vai seguir monitorando ao longo do tempo, né, o trato das questões ambientais e das condicionantes que foram, então, determinadas pelo empreendimento. Bom, pessoal, na aula de hoje é só. Essas informações eu coloquei aqui nas referências para vocês. Eu tirei de uma cartilha de licenciamento ambiental que está disponível lá no site do Ministério do Meio Ambiente e vocês também têm acesso
a essa cartilha, ok? Muito obrigada a todos pela atenção e até a nossa próxima aula. Um espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar.